Olá, pessoal, bem-vindos. Hoje vamos aprender a calcular a área de um triângulo pelas coordenadas dos seus vértices. Vamos lá. Quais são os conhecimentos necessários para a gente compreender este conteúdo? Primeiro, é preciso saber identificar, certo? Pontos em um plano cartesiano. Então, o nosso triângulo ele vai vir em um plano cartesiano, ó. E aí é preciso a gente identificar as coordenadas dos vértices, ou seja, dos cantinhos aqui do triângulo. Certo? Haverá questões que vai vir um gráfico tipo esse, com um triângulo, onde será necessário identificar aqui as coordenadas desses vértices, no caso o vértice A, B e C. Então aqui eu tenho o vértice A de coordenadas 2 e 2, vértice B de coordenadas menos 4 e menos 6, e o vértice C de coordenadas 4 e menos 12. Lembrando que os pares ordenados, né, desses pontos, dos vértices, sempre saem da abscissa, né, do x para o y, certo? Um par ordenado é composto por um x e um y, tá bom? E aí você tem aqui, ó, no próxima etapa, né, depois de você identificar esses pontos, você vai montar uma matriz de ordem 3, que é aquela matriz que tem 3 linhas e 3 colunas, ó. Essa primeira coluna aqui são as abscissas de cada ponto desse aqui, ó. A abscissa do ponto A, a abscissa do ponto B, a abscissa do ponto C. Depois, a ordenada do ponto A, a ordenada do ponto B e a ordenada do ponto C. Ou seja, o x do ponto A, que é aquele primeiro número, o x do ponto B, o x do ponto C, e o y do ponto A, o y do ponto B e o y do ponto C, que é aquele segundo número, e a nossa terceira coluna só de números uns, tá certo? Que faz parte da regra aqui, a regra de Sarri ou Sarros, né? Ó. Depois que a gente montar essa matriz, a gente calcula o determinante, que é o D. Quando a gente calcular esse determinante, não terminou aí. A gente vai pegar o módulo dele, porque acontece que esse determinante às vezes dá um resultado negativo. Mas como a gente está calculando a área, não existe medida de área negativa. Então, esse determinante a gente vai dividir o módulo dele por 2. Ou seja, multiplicar por 1/2. É a mesma coisa de dividir o módulo desse determinante por 2. E aí a gente vai ter a nossa área do triângulo pelas coordenadas dos vértices. Tá bom? Vamos lá, eu vou resolver essa questão que está aqui nesse nosso mapa mental, beleza? Para tirar as possíveis dúvidas. Então, aqui, ó, o primeiro passo, certo, que eu aconselho vocês a fazerem é identificar aí os pares ordenados, os vértices, né, do nosso triângulo. Tá certo? Então, se não tiver numerado assim, ó, tipo, é numerado mesmo aqui, ó, é classificado entre os pontos A, B e C. Você pode pegar em qualquer ordem, não vai ter problema. Mas aqui vamos pegar na ordem, né, ó. Ponto A, quais são as coordenadas dele? 2 e 2, ó. Certo? Você pode olhar ali no ponto A, que ele tem as coordenadas 2 e 2. Ponto B, ó, menos 4 e menos 6, certo? Ponto B, menos 4 e menos 6. Menos 4 e menos 6. E aí a gente tem o ponto C, né? Ponto C que tem coordenadas 4 e menos 12, tá bom? Então, minha dica, começa nisso aí. Você identifica, se tiver o plano cartesiano, assim, o gráfico, né? Com o triângulo lá no plano cartesiano, você identifica aí as coordenadas dos vértices, tá certo? O primeiro passo é esse. Se a questão só lhe fornecer já os vértices, as coordenadas dos vértices, aí é só lá montar a sua matriz e calcular o determinante, tá bom? E depois não esquecer de dividir o módulo desse determinante por 2. Mas vamos lá. Galerinha, eu vou explicar, ó, certo? De novo aqui, ó. Cada ponto é um x e um y. Ó. X e y no ponto A, ó. X e y no ponto B, x e y no ponto C. Você vai pegar todos os primeiros números de cada ponto, ó, e vai fazer a primeira coluna, ó. 2, menos 4, certo? Ó, e 4. Isso aqui, ó, eu peguei os primeiros números de cada ponto desses daqui, ó. Beleza? E aí, ó, olha só agora, o que você vai fazer? Você vai pegar agora os segundos números e vai fazer a segunda coluna, ó. Vou pegar o 2, o menos 6 e eu vou pegar o menos 12. Certo? Vou pegar aí o 2, o menos 4, o 4, o 2, o menos 6 e o menos 12. Galera, lá naquele exemplo, né, ó, tem que a matriz quadrada aí de ordem 3, a gente completa com uma coluna de números 1. Beleza. Aí, por exemplo, uma das maneiras é depois você pegar essas duas colunas aqui, ó, e duplicar do lado e fazer o produto das diagonais. Eu vou fazer de um modo para que seja mais rápido e prático para a gente. O que a gente vai fazer? Ó? Essa primeira coluna você vai observar os números que estão
em cima e embaixo deles, tá certo? Ó, deixa eu ver aqui só uma questão da caneta aqui, ó. Só um instantinho. Vamos lá, galera. Ó, esses números aqui, ó, o 2 e o 4. Você vai pegar esse 2 que está aqui embaixo, você vai repetir embaixo, está aqui em cima, você vai repetir ele embaixo. Esse 4 que está aqui embaixo, você vai repetir ele aqui em cima. Ó. Você repete eles. E depois você faz o produto das diagonais. Ó. Lembrando, numa matriz quadrada de ordem 3, você tem 3 diagonais principais, ó, que são essas aqui que eu estou circulando agora, ó, certo? São 3 diagonais principais. Então, você vai pegar essas diagonais principais aqui nesse sentido, ó, e aí você vai pegar e vai multiplicar os números, certo? Multiplica os números. 4 vezes 2 é 8. O 4 e o 2 são positivos, então é 8 positivo, certo? A diagonal principal, galera, você multiplica os números e você mantém o sinal que der. Então, ó, 2 vezes menos 6 vai dar menos 12, não é isso? Ó, 2 vezes menos 6 é menos 12. Mantém o sinal. Ó. Quando eu multipliquei 4 vezes 2, deu 8 positivo. Quando eu multipliquei 2 vezes menos 6, deu menos 12. Já coloquei o resultado. E aqui, ó, 4 vezes menos 12. 4 vezes 12, galera, é 48. Menos com menos dá mais. Então, dá mais 48, certo? Mais 48. Isso daqui foram as 3 diagonais principais. O que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar as diagonais secundárias, pessoal. Ó. Aqui, ó, essas outras que eu vou circular agora. Ó. São 3 também, 3 diagonais secundárias, tá certo? Ó. Tem um segredinho nas diagonais secundárias. A gente multiplica e muda o sinal do resultado. Então, ó, menos 4 vezes 2 dá o quê? Dá menos 8, não é isso? Ó? Só que você vai colocar aqui o sinal trocado. Deu menos 8, então eu vou colocar mais 8, certo? Aqui, ó, 4 vezes menos 6, 4 vezes menos 6 dá menos 24. Eu vou colocar aqui quanto? Mais 24, certo? Ó, sempre trocando o sinal aqui dos números, ó. 2 vezes menos 12 dá menos 24. Troca o sinal, fica o quê? Mais 24. Depois de feito tudo isso, galera, o que, que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui, né? Ó. Então, ó, menos 8, quer dizer, 8 com menos 12 fica o quê? Menos 4, certo? Menos 4. Aí, se eu tirar menos 4 mais 48, vai ficar o quê? 44, não é isso? Ó? 44 com 8 vai dar o quê? 52. 52, esses dois 24 aqui dá o quê? 48. 52 mais 48 dá 100. Então, o nosso determinante aqui, ó, na área do triângulo, ó, determinante, o D deu igual a 100. O que a gente faz para calcular a área do triângulo? A área do triângulo, certo? Ó, é o módulo desse determinante, o módulo do determinante que a gente calculou ali na nossa matriz quadrada de ordem 3, dividido por 2. Então, o nosso determinante é o quê? É 100, o módulo de 100, ou seja, né, se fosse menos 100, ia ficar, o módulo de menos 100 seria o quê? Seria 100 positivo, né? Ó. Então, é o módulo de 100 dividido por 2. O módulo de 100 é o próprio 100, 100 dividido por 2 é 50. Então, a área desse triângulo aqui, ó, é 50 unidades de área, tá certo, galerinha? Ó. Então, a área do triângulo pelas coordenadas do vértice, a gente faz isso. Identifica as coordenadas do vértice, tá certo? Os 3 pontinhos dos cantos, os 3 cantinhos do triângulo. Monta uma matriz quadrada de ordem 3, você pode fazer daquela maneira tradicional, lá para de botar a coluna de números 1, duplicar aqui as 2 primeiras colunas do lado, ou simplesmente fazer isso, ó. Você vai fazer só isso, porque aquele coluna de números 1 aqui, na hora da multiplicação, eles não vão alterar em nada o resultado, né? O 1 é um elemento neutro aí na multiplicação. Beleza, galera? Então você fez aqui, montou sua matriz, ó. Os primeiros números, tá certo? Os primeiros números é a primeira coluna, os segundos números de cada ponto, a segunda coluna. O número de cima você coloca embaixo, o de baixo você coloca em cima, tá certo, galera? Ó, depois é só multiplicar as diagonais. Diagonal principal multiplica e mantém o sinal. Diagonal secundária multiplica e troca o sinal, beleza? Depois disso é só fazer aqui as operaçõezinhas aqui, ó, com os números. Esse resultado que der aqui é o determinante. Depois é só dividir ele por 2. Se for negativo, de qualquer maneira vai dar um resultado positivo. Assim a gente encerra a nossa aula sobre a área do triângulo pelas coordenadas do vértice.
Valeu, pessoal. Até a próxima.